Falar que um filme é ruim é uma coisa bem complicada. O que define se um filme é ruim ou não? Vamos dizer que de um lado você tem um filme feito por um estudante de cinema que emocionou a classe inteira. Todo mundo do curso aplaudiu o filme dele no final depois de assistirem. Só que o professor vai lá e dá uma nota muito baixa porque tinha muitos furos no roteiro, muitas incongruências e técnicas que não foram usadas corretamente. Aí do outro lado você tem um filme de um outro estudante. Dessa vez o professor foi e deu uma nota 10 porque era um roteiro muito coeso, usou todas as técnicas de forma correta. Só que quando esse filme foi exibido, ele não emocionou ninguém da classe e todo mundo esqueceu do que assistiu minutos depois. E aí a gente pergunta, qual desses filmes é melhor? Difícil de responder, né? E é por isso que tem muitos filmes por aí, principalmente filmes de terror, que fazem absolutamente tudo errado e mesmo assim eles conseguem capturar o coração do público. Eles nunca vão ser lembrados como grandes obras do cinema, mas pode ter certeza de uma coisa: eles vão ser lembrados e assistidos de novo e de novo para sempre. Enquanto isso, tem aí filmes que são considerados grandes obras do cinema que nunca vão ganhar o mesmo carinho do público e alguns nem vão ser tão lembrados assim. E hoje a gente apresenta alguns filmes de terror que são consideravelmente ruins, mas que todo mundo adora. Bora lá! Pra começar essa lista, a gente vai começar falando de um filme que vai deixar muita gente com raiva quando eles ouvirem isso, mas por favor, segue o raciocínio, porque a gente vai começar com 13 Fantasmas, de 2001. Eu sei, antes de você me trucidar aí nos comentários, a gente só tem que admitir uma coisa. Sim, esse filme é ruim, mas, e isso é um grande mas, todo mundo adora, inclusive eu. Esse remake de um filme ousado do William Castle, produzido pela tadam, Dark Castle, foi a segunda investida da produtora depois de A Casa da Colina, que deu até que bem certo. 13 Fantasmas recicla a fórmula de A Casa da Colina, só que com uma pegada mais moderna, ao invés de ser mais old school. É uma grande produção, é tudo muito bem feito, os cenários, o design de produção, o elenco é bem escolhido, tava tudo ali, todos os ingredientes estavam ali para dar certo. Eles tiveram ideias sensacionais para esse filme, mas só ideias mesmo. Olha, toda a história da Casa de Vidro lá é muito interessante, só que ela é muito falada e pouco mostrada. Os 13 fantasmas aí do filme têm designs bem interessantes, só que na execução eles acabam parecendo mais atrações de parque de diversão quando eles fazem eventos de horror. Toda a mitologia deles e a própria mitologia do filme em si é interessantíssima e muito criativa. Uma pena que tudo isso daí é só falado e fica ali de pano de fundo. E o erro foi esse, porque tudo isso daqui, que é só pano de fundo, é 1000 vezes mais interessante do que aquilo que tá acontecendo na tela. Caraca, o povo vive pedindo para eles fazerem uma série de 13 fantasmas para colocar na tela todas essas ideias geniais que não foram devidamente exploradas no filme. Como, por exemplo, as histórias dos próprios fantasmas. Você termina o filme e fica sem saber delas. Essas histórias ficaram disponíveis só no conteúdo extra dos DVDs. E isso tudo é tão interessante que é uma pena que o filme não se aprofundou em absolutamente nada. O filme todo é 1h30 de pessoas correndo, se perdendo e morrendo num labirinto de vidro. É basicamente uma brincadeira de pega-pega que custou 40 milhões de dólares. Tantos conceitos interessantes nesse roteiro para serem filmados, e é isso que eles escolheram colocar a câmera para filmar? Um monte de gente brincando de pega com fantasmas. É exatamente como uma atração de parque de diversões. Tinha muita substância aqui, muitas ideias, mas todas elas ficaram no papel, ou desfocadas no fundo das cenas. Isso sem contar aqueles flashes horríveis, né? Toda vez que um fantasma vai aparecer, a edição começa a ficar picotada, a tela fica piscando ali com flashes o tempo todo e é super irritante. Sem contar que prejudica quem sofre de epilepsia. O roteiro é um reciclado de algo que já tinha dado certo e que deixa todo mundo pensando mais no que ele poderia ter sido do que o que ele realmente foi. E ainda assim, por algum motivo, ele captura o coração dos fãs de terror de um jeito que ninguém consegue explicar. Mesmo com um roteiro fraco, atuações exageradas e canastronas, olha, os próprios atores admitem que isso daqui não é uma obra-prima do cinema não. O Matthew Lillard, astro de Pânico e Scooby-Doo, que estrelou também esse filme, teve isso a dizer sobre 13 Fantasmas. Vocês deviam assistir filmes melhores. Ai,
Desculpa, Matthew. 13 Fantasmas pode até ser ruim, mas nem por isso a gente gosta menos dele. O próximo filme é uma continuação. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado de 1997. Gente, ai, como dói falar isso. Esse filme é uma delícia de assistir, mas que ele é ruim, putz, ele é muito ruim. As atuações são até empolgantes, a fotografia é bonita, a trilha sonora é intensa e tem boas cenas de morte, perseguições e bons sustos. Receita de slasher, né? Prontinho pra sair do forno. Pra muitos, tudo isso aqui já é suficiente. Só que, quando você começa a parar pra pensar no que você tá assistindo, ele despenca feito um castelo de cartas que o vento soprou. E pra você perceber isso, é só prestar atenção na motivação do assassino. O vilão é, de novo, o pescador Ben Willis, que foi dado como desaparecido, né, depois do que aconteceu lá no primeiro filme. Acredita-se que ele tá morto, mas ninguém conseguiu provar. E ele ainda quer a todo custo matar a Julie e o Ray. E o que ele faz? Ele e o cúmplice, que é filho dele, aliás, armam uma falsa premiação para enganar a Julie e fazer ela pensar que ela ganhou num concurso de rádio aí 4 passagens para as Bahamas. O que ela e os novos amigos não sabem é que eles vão se hospedar nesse hotel aí do Caribe, super chique, durante a época de tempestades, onde as comunicações caem. E tem mais, um furacão tá prestes a passar pelo local, o que vai dificultar qualquer pedido de socorro. Tipo assim, Julie, quando você vai tirar férias num lugar que você nunca foi, um lugar que você nunca conhece, o mínimo que você pode fazer é pesquisar a droga da previsão do tempo, garota. O fato de todo mundo só ficar sabendo que vai passar um furacão naquela ilha é quando eles chegam na recepção do hotel, gente, isso é no mínimo questionável, tá? E os diálogos, vários diálogos péssimos, tem horas que nem os atores acreditam nas bobagens que eles estão falando. Agora pensa, o Ben Willis, né, que é o assassino, depois do que aconteceu no verão passado, ele teve o nome dele espalhado por todo lado, né? Um simples pescador pobre que agora tem um gancho no lugar da mão. De alguma forma, ele arranjou dinheiro para pagar 4 passagens de avião para o Caribe, mais a hospedagem no hotel em 2 suítes premium, tá, meu amor? Olha, não é muito esforço e dinheiro, não, para matar uma universitária magrela? Não era mais fácil entrar no quarto de todo mundo à noite e acabar com eles ali? Você já sabe qual é o dormitório dela, homem. E tem mais, não esquece que ele também vai pra ilha, tá? Pra matar todo mundo. Aí como é que um assassino que saiu em tudo quanto era noticiário no ano anterior conseguiu fazer uma viagem internacional? Como é que ele conseguiu passar pela alfândega do aeroporto e pelo detector de metais com um gancho no lugar da mão? Gente, tudo isso é muito ridículo. E quanto mais você fica pensando sobre, pior fica. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado é uma sequência que se beneficia da falta de inteligência de quem tá assistindo. Isso sem falar na cena em que o Ray tá dirigindo à noite pela estrada e aí ele para o carro quando ele avista um possível acidente e decide investigar a tal da vítima só pra perceber que era uma armadilha do assassino. Tipo assim, como é que o Ben Willis sabia que o Ray ia passar naquela estrada naquela hora? O Ray tava literalmente indo pra outra cidade. Ele podia ter pego inúmeras rotas diferentes. O pescador agora é o quê? Vidente? Gente, vamos parar por aqui, porque se a gente ficar listando todos os absurdos idiotas desse filme, o vídeo vai ficar muito longo. Mas a gente adora Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado do mesmo jeito. E nós, fãs de terror, estamos sempre assistindo isso daqui várias vezes. Ai, agora vamos atacar o que para alguns é considerado um clássico. Colheita Maldita, de 1984, baseado numa história do Stephen King. A história é até boa. Crianças de uma cidade sofrem lavagem cerebral religiosa de um garotinho demoníaco que adora um tipo de demônio lá da colheita, e aí ele convence a molecada a matar todos os adultos da cidade para eles servirem de sacrifício a esse demônio e para usar o sangue dessas pessoas para adubar a colheita. A ideia é bem perturbadora, assim como a de 13 Fantasmas. Só que esse filme carece na execução também. No fim, você tem um casal desavisado que chega na cidade e são atacados por essas crianças, o que resulta em 1h30 de corre pra lá, corre pra cá, se esconde aqui, se esconde ali, aí foge de novo.
Olha, é uma brincadeira de pega-pega de 90 minutos que não é lá tão interessante assim de assistir. A ideia por trás é ótima, já aquilo que a gente vê na tela, não. E não ajuda quando no clímax, além de atuações bem forçadas, o filme ainda exibe efeitos especiais bem duvidosos. Ai, Johnny, o filme é antigo, não pode julgar os efeitos. Amores, até pra 1984, esses efeitos estavam ruins. Bem ruins. Tá? Colheita Maldita depois teve um monte de continuação lançada direto em home video, que ficou pegando poeira nas prateleiras das locadoras, porque literalmente ninguém assistia. Mesmo o primeiro filme tendo uma modesta popularidade. E a cada 3 ou 5 anos tem algum canal de TV ou um estúdio pequeno que lança aí um remake dele. Um remake que ninguém pediu e que no fim ninguém assiste. O filme original ainda tá aí sendo assistido até hoje, todo mundo gosta. Ele tá sendo assistido, mas aplaudido não exagera, né? Olha, os críticos de cinema muitas vezes confundem filmes medíocres com filmes ruins. Um filme medíocre é um filme mediano, né? Não fede, não cheira, pode até ser genérico. E um filme genérico pode ser bom entretenimento também. Ninguém precisa ficar reinventando o cinema aí toda semana, todo mês, para entregar coisa boa. Às vezes só um feijão com arroz bem feito já é suficiente. Mas e quando o próprio feijão com arroz é ruim também? Apertem os cintos, se segurem nas poltronas, porque no dia de hoje nós temos que admitir uma verdade muito difícil, eu sei. Vai ser muito difícil para vocês, então finge que eu tô aí segurando a sua mão. Vamos lá, respira comigo e repita comigo. Prontos? Sexta-feira 13 é ruim pra cacete e a gente adora. Pronto. Ai, falei, tô leve. Não dá pra negar que Sexta-feira 13 tem muitos fãs. Não dá pra negar que é uma franquia de proporções gigantescas. Só que, galera, vamos colocar o coração de lado e usar o cérebro. Esse filme é muito ruim. Na época, o Halloween, do John Carpenter, tinha acabado de fazer um sucesso estrondoso. Provou para os estúdios que filmes de terror podiam ser feitos com baixo orçamento, atores desconhecidos e que ainda assim podia gerar muito lucro. E isso atraiu a atenção de um grande produtor, o Sean Cunningham, que além de produzir, também dirige o filme. Ele estava procurando por roteiros, para filmar, roteiros de filmes de terror que fossem baratos e que se parecessem o suficiente com Halloween. Porque ele é um cara de pau, e ele mesmo admite que ele queria fazer um filme que fosse igual ao Halloween. E ele conseguiu colocar as mãos no roteiro do Victor Miller, chamado Sexta-feira 13. Pronto, perfeito. É um filme slasher, barato de fazer, e que tem uma data no título também. Dá pra vender isso fácil, fácil. O filme não tem história. É um monte de adolescentes que vão preparar um acampamento antes das crianças chegarem e lá eles ficam entediados conforme o dia vai passando, porque eles não querem trabalhar pesado, então eles jogam cartas, cantam no violão, fumam, bebem, ficam literalmente passando o tempo. E aí toda vez que alguém vai no banheiro, ou vai trocar um fusível, ou sai para, sei lá, olhar as estrelas, vem uma presença misteriosa e mata eles um de cada vez. É isso. Você senta lá e você espera pra ver como a próxima pessoa vai morrer até os créditos começarem a rolar. Acabou. Além de não ter enredo nem história, ele é arrastado, bem mais longo do que ele deveria. Isso aqui parece até um curta-metragem de 20 minutos que se arrasta por 1h30 sem necessidade. Sem plot, sem desenvolvimento de personagem, sem nada. Tudo o que ele tem é cenas de morte e efeitos práticos legais, nada mais. Além de que a direção é super basicona e não chega nem aos pés da do John Carpenter em Halloween. A atriz Betsy Palmer, que interpretou a senhora Voorhees, mãe do Jason, a assassina do filme, disse que achou o roteiro uma grande merda e que só aceitou fazer o bendito do filme porque ela queria comprar um carro novo, mas não queria gastar o dinheiro que ela estava guardando. E achou que o cachê oferecido aqui no filme ia ajudar ela a comprar esse carro. Isso e mais o fato que ela achava que ninguém nunca ia assistir essa porcaria e que por isso o filme ia passar batido e não ia prejudicar a carreira dela. E como ela tava errada, meu Deus do céu. Depois de um filme chamado Halloween, um filme chamado Sexta-feira 13, minha filha, ia atrair a audiência como louca. Todo mundo queria ver essas mortes chocantes que o filme prometia. Só que aí aconteceu uma coisa não tão legal.
Saiu um filme um ano depois que era um slasher também, se passava num acampamento chamado The Burning, Chamas da Morte. E sabe do que mais? Esse filme era muito bom. O roteiro era competente. Os efeitos práticos ali do gore, das mortes, eram ainda mais impactantes que os de Sexta-feira 13. Os atores eram melhores também. Vários personagens tinham arco na narrativa. Às vezes alguém morre e você fica tipo, eita, essa pessoa? Nossa, poxa, não acredito. E cara, o filme é um bom slasher, de verdade. E ninguém assistiu. Sabe por quê? O estúdio estava começando, não tinha muito dinheiro ainda, nem para investir muito no marketing, e os caras fizeram a burrada de lançar ele na semana que estreava Sexta-feira 13, parte 2. E aí sabe o que aconteceu? O público de terror tinha 2 slashers de acampamento para assistir. Só que um, eles já conheciam, já sabiam o que esperar. E o outro era novo e não tinha muita propaganda em cima. Adivinha quem que venceu? Sexta-feira 13, parte 2, é claro. Todo mundo preferiu arriscar naquilo que já conhecia. E dali em diante, ele virou essa franquia imensa, com um filme pior do que o outro, mas não importava. Porque quanto mais eles eram ruins, o povo ainda assim não se segurava e voltava pro filme seguinte pra ver mais nudez gratuita, mais histórias bobas e mais violência gráfica. Enquanto isso, aquele slasher de acampamento lá, que era realmente bom e merecia ter virado uma franquia, caiu no limbo. E às vezes, isso é uma prova de que o próprio público pode fazer a escolha errada. Mas adianta de alguma coisa? Não. Os filmes do Jason podem até ser horríveis, mas todo mundo adora e pode apostar que se lançar mais um, vai ter fila no cinema para comprar um ingresso para ver mais uma dessa pataquada. Por quê? Porque sim, ninguém sabe explicar direito por que ou como essa franquia fez esse sucesso todo, com esse enredo pobre e esses atores péssimos. Ninguém sabe explicar como que essa franquia conseguiu ir tão longe. A única explicação é: o povo gosta de ver sangue mesmo, só pode. E sabe o que é pior? Até eu gosto de Sexta-feira 13. E agora, você consegue pensar em algum outro filme de terror bem ruim que você adora ou que todo mundo também gosta? Deixa nos comentários, vamos falar disso aí. Mas lembre-se, não importa o que os críticos daí dizem. Assistam os filmes por si mesmos. Tirem suas próprias conclusões. Nunca deixa ninguém dizer pra você o que você deve ou não assistir. Faça as suas escolhas. Porque todos esses filmes da lista foram enormes sucessos. Mesmo com os críticos na época destroçando eles e falando muito mal. Ainda assim, o povo foi assistir. Eles estavam decididos, não quiseram ouvir os críticos e simplesmente admitiram que gostavam desses filmes. Às vezes, um filme que todo mundo fala que é ruim pode acabar se tornando o seu favorito. Agora comenta aí que eu quero ver. Obrigado por assistir, eu espero que tenham gostado do vídeo e para mais conteúdo analítico desse gênero maravilhoso, fica por aqui no Críticos de Filmes de Terror.